O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigado, turma. Quando as meninas me chamaram, o Cresce me chamou, eu fiquei bastante feliz, bastante honrado pelo convite, porque isso realmente faz parte do propósito da minha vida. Que é um pouquinho do que eu quero falar aqui com vocês também, essa questão de propósito, né? Que é o que faz acordar. Por que a gente acorda com energia, né? Então, tem muita gente que fala para mim, você tem uma energia muito boa, sempre muito alta, tá sempre muito... Por que isso, né? Porque eu tenho um motivo para sair da cama. Não é que eu saio feliz todos os dias, mas a gente precisa ter um propósito para que as coisas aconteçam. E eu estou no mercado imobiliário desde 2013, que foi um ano ruim, assim como o ano que nós estamos vivendo hoje. Esse é um dos piores anos da história do mercado imobiliário. E o meu convite para vocês é entender que isso é bom. Isso é bom, porque isso vai separar as pessoas que não têm certeza se elas querem estar no mercado imobiliário das pessoas que querem ter certeza no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário ele é cíclico. Então, se agora a gente acelerar, o ano que vem vai ser um ano de colheita, e é uma colheita certa. Isso aconteceu comigo em 2013, ninguém me avisou que era um ano ruim, eu simplesmente estava começando, eu larguei minha vida executiva, eu não tenho história bonita nenhuma para falar, sempre deu tudo muito certo. Eu falo o seguinte, que todos os problemas que eu tenho na minha vida fui eu mesmo que criei. Tá? Então, eu estava lá, eu estava bem empregado, eu tomei a decisão de sair do mercado executivo para virar corretor, por conta de eu ter percebido que é um mercado extremamente promissor. Tá? Eu vou falar uma percepção minha. Tá? Para mim, o mercado, nas minhas percepções, o mercado imobiliário é o segundo mercado que mais roda dinheiro no mundo. Ele só perde para o mercado financeiro. Quando você vai para o mercado financeiro, para você se destacar, você tem que falar 2 línguas, MBA, pós-graduação, experiência no exterior, e ainda assim você é mais um. Quando eu olhei para o mercado imobiliário e eu vi o quanto um corretor ganhava de comissão, que eu, com orgulho, acho que é bastante dinheiro, eu sinceramente, acho que é muito dinheiro e eu vejo isso com orgulho, eu acho isso muito bom. E eu vi que era um mercado ainda muito amadorizado, isso me chamou muita atenção. Eu falei, é esse o mercado que eu quero entrar. Porque se a gente conseguir se dedicar, como eu me dedicava na vida executiva, se a gente conseguir se dedicar no mercado imobiliário, a gente vai se destacar. E, para mim, quanto pior, melhor. É na crise que acontecem as oportunidades. Então, um ano como esse é um ano, sim, para você ter certeza que é o mercado imobiliário, para você acelerar, para você plantar suas sementes, porque a colheita vai vir, é certa. A colheita vai acontecer. O mercado imobiliário ele não tem crise, ele tem ciclos. São ciclos, não são crises. Então, há 10 anos atrás, no governo Dilma, a gente estava com a taxa de juros parecida, não chegou a 15%. Só que esse ano a gente tem uma crise internacional acontecendo, a gente tem uma crise política acontecendo, está todo mundo inseguro do que vai acontecer o ano que vem, e aí ainda vem essa onda de taxa alta de juros. Só que tem uma questão, ainda existem oportunidades, porque a gente chama, eu falo o seguinte, não existe crise, existem 3 mercados, e a gente precisa aprender a olhar para esses mercados da maneira correta. Existe o mercado no mercado imobiliário, né? Existe o mercado de vendedor, quando está bom para o vendedor, quando está bom para o proprietário. Existe o mercado de comprador, que é quando está bom para quem compra imóvel. E existe o mercado balanceado. A gente vindo de um mercado balanceado. E agora, esse ano, a gente entrou num ano de comprador. Por que é um ano de comprador? Porque poucas pessoas têm acesso ao crédito. Poucas pessoas conseguem comprar. Então, as poucas pessoas que têm dinheiro e que conseguem fazer negócio, elas sabem que está na hora de fazer bons negócios. E aí o corretor ele tem que estar esperto com isso. Ele tem que estar olhando, como é que eu vou fazer para ajudar o comprador a entender que agora é um bom momento para fazer negócio imobiliário, que agora é um momento de pôr proposta na mesa, de tentar baixar o preço, de fazer a negociação. Certo? E daí, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, e eu não sei, você vai me falando o tempo aí, tá? Não, eu vou ficar a noite inteira, então. Eu não paro de falar. Tá, você me avisa. A primeira questão é a questão do propósito. É uma coisa que eu gosto de falar, que eu sempre falo, que é o seguinte. Tem um
um líder, é um dos líderes mais respeitados hoje no mundo, ele chama-se Simon Sinek. Alguém já ouviu falar do Simon Sinek? Depois você pode liberar meu contato. É muito fácil me achar na internet, porque meu sobrenome é diferente. Vai ter o telão, né? O meu nome, aqui está o meu WhatsApp, fiquem à vontade, mas pelo meu nome ser diferente, dá para achar, tem YouTube, tem Instagram, tem... Vocês encontram lá, é muito fácil encontrar. O QR Code é meu WhatsApp, também fica à vontade, fica à disposição, é muito fácil me encontrar. Que é uma característica do corretor. O corretor tem que ser fácil de encontrar. Né? O WhatsApp tem que ser aberto, o número tem que estar público. Né? E daí, para quem quiser, vai me pedindo, que eu vou esquecer, obviamente, vai me cobrando aí. O Simon Sinek, ele desenvolveu uma teoria que ele chama de círculo de ouro, Golden Circle, que ele explica que as empresas que dão certo no mundo, elas sempre têm um propósito por trás. Elas nunca estão lá só para pagar conta, só para fazer dinheiro. Então, criando um paralelo, né? Eu tenho imobiliária já há mais de 10 anos, e qual que é o meu propósito de imobiliária? Se você chegar para um dono de imobiliária e perguntar qual que é o propósito dele, ele sabe dizer para vocês o que ele faz. Pô, sei lá, eu compro, vendo imóvel, eu alugo imóvel, administro imóvel, tá. Ele sabe te explicar como ele faz, e aí ele vai te dar uma aula para explicar os processos, o que ele faz, do jeito que ele faz, etc. Mas dificilmente eles conseguem explicar por que ele faz. O motivo. Isso aqui era uma empresa que era do meu avô, uma empresa familiar. Porque eu era corretor e cresci na carreira. Então, o meu propósito é ajudar a profissionalizar e desenvolver o mercado imobiliário. Como que eu faço isso? Treinando e capacitando corretores para que eles tenham carreira sólida no mercado. Mas o que eles fazem? A gente vende casa. Então, no final das contas, o resultado é o mesmo. Só que quando você tem um propósito por trás, as coisas funcionam de uma maneira diferente. E o propósito atrai. Porque as pessoas querem estar próximo de pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm amor pelo que estão fazendo, que têm paixão pelo que estão fazendo. Hoje, coincidentemente, hoje eu recebi um vídeo desses de Instagram, e era um programa de pergunta, e a mulher perguntou, o que você faz da vida para o entrevistado? Ele falou, eu sou empreendedor do mercado imobiliário. Mas você constrói, o que você faz? Daí ele explicou, não, ele é corretor. Você é corretor, né? Tipo, o cara tem vergonha de falar que é corretor. E a gente não deve ter esse tipo de vergonha, e, na verdade, cabe a nós fazer com que a profissão seja cada vez mais respeitada e mais valorizada. De novo, eu considero o que um corretor ganha muito dinheiro. Eu considero, e eu tenho orgulho disso. Então, uma amiga médica minha, ela faz várias transações no ano. Ano passado, a gente estava conversando, ela falou, esse ano eu deixei na mão de corretor R$120 mil nas transações que eu fiz. E ela me falou, isso me deixa um pouco chateada, porque eu, como médica, consigo fazer R$120 mil. Só que o tanto de gente que tem que morrer na minha mão, o tanto de responsabilidade que eu tenho que ter para isso acontecer, eu falei, mas é isso, é o poder da nossa profissão. Se você tem um propósito, se você quer ajudar, se você quer fazer isso como vida, se você se prepara tão bem quanto você se prepararia para estar numa multinacional, crescendo, alcançando cargo, estudando, se envolvendo e fazendo a coisa acontecer, é a remuneração que a gente tem. É assim que funciona. Então, meu primeiro convite é vocês pensarem nessa questão do propósito. Porque, a partir do momento que você se torna um profissional liberal, que é diferente de um autônomo, o autônomo é você tomar adesão de, sei lá, vou abrir uma loja de açaí, você vai lá, compra as coisas, abre. Isso é um autônomo. Ele, de maneira autônoma, toma uma adesão e começa a desenvolver uma atividade. A gente é profissional liberal. A gente é uma profissão regulamentada por lei, tem uma série de regras que a gente tem que seguir. A gente é que nem médico, é que nem contador. Não é autônomo, a gente é profissional liberal. E quando você toma a decisão de ser um profissional liberal, você tem que entender que você vai atuar como uma empresa. E como uma empresa, você tem que investir em você mesmo. Quando você trabalha para os outros, quando você tem um emprego, não faz sentido você investir no seu emprego. Não faz sentido você pôr dinheiro naquilo. Por isso que as empresas têm esses programas. Você vai fazer um MBA, daí você fica aqui comigo mais 5 anos. Ajuda, tem bolsa. Porque a pessoa não tem tanto motivo para investir nela mesma.
para ela correr, para ela conseguir crescer. Agora, quando você tem a sua empresa, você tem que investir. Você tem que ir atrás, você tem que procurar as coisas para ser cada vez melhor, para se desenvolver cada vez mais. Então, é uma frase simples, mas muito poderosa. Quando você trabalha para você mesmo, você tem que se tornar melhor a cada dia. O seu trabalho, ele vai melhorar a cada dia se você se tornar melhor a cada dia. Então, a primeira coisa é você ter esse propósito e saber o motivo de você ter se tornado corretor. Cada um de nós vai ter um motivo. E ter isso com orgulho. E depois você tem que se desenvolver como profissional para que as coisas comecem a crescer junto com você. E aí eu vou fazer um convite para vocês, que é claro que eu estou resumindo tudo muito aqui, tem bastante material no YouTube, bastante vídeo no YouTube, se vocês quiserem eu vou aprofundando mais. Faz tempo que eu não gravo, mas eu prometo que eu vou voltar a gravar. O motivo de eu estar gravando menos é digno. A minha filha está com 1 ano e 10 meses, daí eu estava meio que focado no desenvolvimento, etc., mas eu vou voltar a gravar. Tem uma coisa que, quando eu entendi, fez uma diferença muito grande na maneira como eu trabalhava como corretor. Que é a grande diferença entre quem prospera muito na profissão e quem patina muito na profissão. O corretor de imóvel, que ele se desenvolve, que ele vai ter uma carreira sólida, ele tem que pensar em 3 pilares. 3 pilares. O primeiro pilar é o trabalho que ele vai desenvolver para fazer o dinheiro entrar no bolso dele. Quem estiver anotando aí pode anotar, porque isso é poderoso. O primeiro pilar é o trabalho que ele vai desenvolver. O segundo pilar é o negócio que ele vai desenvolver. E o terceiro pilar é a gestão financeira que ele vai desenvolver. Esse equívoco não acontece só com corretor, acontece com empresários. Existe uma confusão muito grande entre estabelecer e determinar o seu trabalho e o seu negócio. São coisas completamente diferentes. E é normal o empreendedor confundir isso e ficar extremamente orgulhoso porque ele trabalha muito bem, mas ele não investe no negócio dele. São coisas completamente diferentes. Então, é comum eu conversar com os corretores e eles falarem assim, eu sou um corretor já bem estabelecido, porque muita gente vem atrás de mim, tem muito cliente que vem de boca a boca, eu faço transações, mais de uma transação com o mesmo cliente, porque eles gostam. O meu atendimento é impecável. Beleza, mas tudo isso é trabalho. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E reparem, é crucial isso. Por mais que você trabalhe, isso não vai trazer mais dinheiro para o seu bolso. Não vai. Isso vai fazer com que o dinheiro chegue ao seu bolso, mas não vai trazer mais dinheiro para o seu bolso. E se você quer prosperar no mercado imobiliário, ou como empresário qualquer empresário, e você quer crescer mais, você não tem que investir no seu trabalho, você tem que investir no seu negócio. E o mercado imobiliário, na figura do corretor, o negócio é criar novos relacionamentos. É criar novos negócios imobiliários. É falar com mais pessoas. É se envolver socialmente. É ajudar a sociedade a se desenvolver como profissional para que as pessoas te vejam e te reconheçam e façam negócio por quem você é. E isso é completamente diferente, porque não é uma briga infinita por lead. A gente não é vendedor. A gente não é vendedor. Corretor de imóvel ganha mais do que vendedor, porque corretor de imóvel também é vendedor. E vendedor é o trabalho que a gente tem. A gente tem que encantar cliente, mas isso não é a essência do nosso trabalho, do nosso negócio. A essência do nosso negócio é criar novas conexões. Que é a conclusão de onde eu quero chegar, da importância da profissão do corretor de imóvel para a nossa atualidade. Se você for um vendedor, se você estiver caçando leads, se você estiver preocupado em mostrar imóvel, em ter o estoque maior possível, isso tudo já foi substituído. Já foi substituído. A inteligência artificial já existe. O comprador ele chega na nossa porta PhD
em compra e venda de imóvel. Ele provavelmente sabe até mais que você. Então, não é aí que você vai conseguir trazer mais dinheiro. Não é aí que você vai conseguir alcançar a perenidade nos negócios. É criando novas conexões. É falando com mais pessoas. É se envolvendo socialmente. Vocês sabem qual que é o símbolo do Cresce? O mascotezinho do Cresce? Colibri. O colibri é um beija-flor brasileiro, certo? Vocês sabem por que é o colibri? Pergunta difícil. Quem responder vai ganhar. A ideia do... Diga. Perfeito. Tem brinde para ela? Como é que é seu nome? Adriana. Adriana. Uma salva de palmas para a Adriana. Exatamente, Adriana. O símbolo do Cresce é o colibri, porque o colibri, o beija-flor, ele consegue polinizar o jardim, ele consegue fazer com que o jardim cresça sem afetar a estrutura das plantas e do ecossistema. Então, veja, esse é o papel do corretor. O papel do corretor é fazer com que a sociedade prospere, fazer com que o local da sua atuação seja cada vez mais próspero, melhor, sem afetar as estruturas. Eu quero que vocês pensem muito nisso. Porque se você consegue se envolver socialmente, isso é muito poderoso. Se você consegue se envolver socialmente com a região que você atua, se você adota aquela região, as coisas vão acontecer por quem você é. Por quem você é. Quando eu comecei na profissão de corretor de imóvel, foi sem querer isso. Não tinha método nenhum. Enfim, a gente começou a trabalhar num bairro afastado de São Paulo, um bairro pobre de São Paulo, chamado Hermelino Matarazzo. À época era ainda menos desenvolvido, porque a gente queria se especializar em Minha Casa Minha Vida. A gente tinha uma construtora, começou a construir, estava lá e começou a virar corretor lá. E aí eu sempre me envolvi com muito trabalho social voluntário, tinha uma organização não governamental, a qual eu ajudo até hoje, chama Lar Vicentino. A gente estava na Festa das Nações, que é uma festa tinha até antes da pandemia, hoje não tem mais, infelizmente. E aí deu vontade de tomar um chopp na Festa das Nações, não sei porquê. A gente estava lá trabalhando como voluntário, falando, vamos tomar um chopp. E não tinha chopp, a gente descobriu que não tinha barraca da Alemanha. Eu não sou alemão, mas eu passo por um alemão. Eu falei, vamos abrir a barraca da Alemanha. Mas assim, despretensiosamente. Quando a gente abriu a barraca da Alemanha, num ato de voluntário, para ajudar o bairro a se... Eu não estava pensando em mercado imobiliário. A gente descobriu que eram 17 barracas, cada barraca era gerenciada por um empresário muito bem-sucedido da região. E não tinha nenhum imobiliarista. Até hoje, esses 17 empresários bem-sucedidos ligam para a gente quando eles precisam de ajuda no mercado imobiliário. Por quê? Porque a gente genuinamente estava trabalhando em prol da região a qual a gente atuava. Se a região estiver melhor, vão ter mais negócios. E eu vou ser responsável por isso, eu vou estar lá. Então, você quer fazer mais negócio? Pega a barraca de quermesse da igreja, entendeu? Vai lá vender cachorro-quente, você vai ver que as coisas funcionam. Porque o papel do corretor na sociedade é um papel de desenvolvimento. Esse é o papel do corretor. Só que o que acontece? Como é uma profissão ainda muito amadorizada, como é um mercado ainda muito amadorizado, e isso é excelente, eu adoro, é aí que estão as oportunidades, existem algumas linhas que pegam a profissão do corretor, descaracterizam a profissão do corretor, simplificando, tirando completamente a essência da profissão e transformando os profissionais em vendedores. Muitas vezes alterando o nome. Como que se altera o nome de um ser humano? Eu não consigo entender isso. Como que se altera? Você vai entrar para uma empresa, da empresa fala assim, como que você chama? Meu nome é Fernando Massucci. Não, agora é João. Não existe isso, entendeu? Não existe isso. E isso é muito importante que vocês entendam, porque isso foi feito porque a profissão ainda é muito desqualificada e as imobiliárias precisam tomar decisões para resolver um problema crônico.
E a gente pode atuar para resolver esse problema crônico no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeiro pilar, trabalho. Trabalho é o mínimo que a gente espera de vocês, que a sociedade espera de vocês. É óbvio que vocês têm que trabalhar com excelência, que os compradores, os proprietários têm que querer falar com vocês, têm que ter prazer, vocês têm que ter indicação. Isso é o mínimo que a gente espera. Negócio. Invista a maior parte da tua agenda em novos negócios. Se associe a clubes, venha em palestras, se associe com a... 5 minutos? Sim, senhora. Se associem... quanto mais vocês viverem em sociedade, melhor. Quanto mais vocês fizerem parte da sociedade, melhor. E o terceiro pilar é a gestão financeira. O ser humano, ele é muito... a gente tem dó, tem piedade de nós mesmos. E o mercado imobiliário é um mercado difícil de fazer dinheiro, principalmente no começo. Então você está lá, você trabalha muito as coisas, e daí, de repente, você vem o dinheiro, fala, pô, eu fiquei 1 ano sem receber dinheiro, 6 meses sem receber dinheiro. Agora eu mereço. E aí a gente gasta no que a gente chama de gratificação instantânea, o que é um erro. Então a gente tem que aprender a não gastar o dinheiro no ovo de ouro. Se alguém estiver anotando, anota, porque isso é muito importante. A gente tem que aprender a gastar dinheiro investindo na galinha que bota os ovos de ouro. E são coisas completamente diferentes, principalmente no nosso país, que é um país de aparências. Então a gente quer ter carro melhor, quer ter celular melhor, quer fazer viagens, tudo isso é ovo. E o ovo você vai gastar e ele vai sumir. A gente tem que investir na galinha. Então vou dar um exemplo só para ficar claro. Uma coisa é eu querer levar minha família e passar 15 dias na Disney, e eu vou gastar, sei lá, 30 mil reais, eu tenho esses 30 mil reais, e aí eu vou gastar e esses 30 mil reais acabou. Outra coisa é eu pegar e fazer alguma coisa com esses 30 mil reais que vai me dar uma renda, e com a renda eu vou pagar a viagem para a Disney. Vocês entendem? Por exemplo, eu vou comprar um imóvel financiado, vou me esforçar para quitar esse imóvel vai alugar, vai me dar R$1.000, e daí com esses R$1.000 eu guardo o dinheiro para ir para a Disney. Vocês entendem a diferença? É crucial isso. É crucial. Esses 3 pilares mudam completamente a maneira de você trabalhar no mercado imobiliário. Eu aconselho vocês a investirem, no mínimo, 50%, é pesado o que eu vou falar, 50% da agenda de vocês na criação de novos negócios. O trabalho, depois a gente dá conta. E quando você crescer, você consegue terceirizar o trabalho. Você consegue pegar uma pessoa que você gosta, que está começando no mercado imobiliário, e ensinar ela, por exemplo, a fazer visita, a fazer prospecção, a ajudar a precificar, a encontrar novos negócios para você se conectar. Nunca deixem de se conectar. E se vocês fizerem isso, a nossa profissão, ela não só não vai ser substituída, porque é uma profissão social, uma profissão de relacionamento humano, como vocês vão conseguir prosperar e ter mais tranquilidade nos negócios. Faz sentido? É isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me procurem nas redes sociais e a gente continua essa conversa com mais calma. Muito obrigado.